Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 27 de janeiro, sábado da terceira semana do Tempo Comum. Temos a grande alegria de convidar você, convidar toda a sua família, para juntos partilharmos a Palavra de Deus. Palavra de Deus que renova a nossa fé. Palavra de Deus que fecunda o nosso coração. Hoje, iremos refletir o Evangelho de Marcos no capítulo 4, versículo 35 ao 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas lançadas dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importa? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, podemos assim tirar grandes ensinamentos, dentre tantos, a importância de nos mantermos firmes na fé, de depositarmos a nossa segurança unicamente naquele que tem poder sobre as coisas, ou seja, o próprio Jesus. Colocar nossa segurança justamente em Jesus Cristo. O Evangelho diz que os discípulos, ao ser surpreendidos por uma grande tempestade no mar, entram em desespero, não dando conta que dentro da barca estava aquele que, mesmo dormindo, não estava ausente. Os discípulos, tomados de medo, acordam Jesus com que os repreende, dizendo: Por que tende tanto medo, homens fracos na fé? Essa é a palavra de Jesus. Por que tanto medo? Como podemos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos, mesmo estando junto de Jesus, não se sentiram seguros, faltava-lhe fé. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também somos assim. Rezamos, pedimos a proteção de Deus e mesmo assim continuamos inseguros, continuamos com medo, um sinal de que ainda não confiamos suficientemente em Deus, sinal que ainda não temos uma fé madura, com raízes profundas. Então podemos comparar uma fé firme com raízes profundas, como a raiz do bambu. O bambu, no momento da tempestade, ele curva-se até o chão, mas ele não quebra, devido às suas raízes profundas, que o mantém firme, mesmo em meio à tempestade. Assim, caros irmãos, minhas amadas irmãs, deve ser a nossa fé, profunda como as raízes de um bambu. Portanto, ter fé não significa simplesmente acreditar em Deus. Ter fé é depositar a nossa segurança em Deus, depositar a nossa segurança nele, é enfrentar os desafios na certeza da vitória. Portanto, hoje Jesus também nos chama para a outra margem. Isto é, para o lugar mais próximo dele, longe do mundo e das concepções. Veja que os discípulos tiveram medo, mesmo sabendo, da presença de Jesus na barca. Nós também, quando entramos na barca de Jesus, que é a igreja, ou assumimos o serviço do reino dentro de uma comunidade e na nossa família, começamos a temer, pois cremos que estamos entregues à própria limitação e incapacidade. Dizemos também como aqueles discípulos: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importa? O nosso medo é uma consequência da nossa falta de fé. Na nossa vida, nas horas de tempestade, na hora de tribulação, às vezes temos a sensação de que fomos abandonados e que Jesus não está nem aí para cada um de nós. Quantas crises nós também, como igreja, como povo de Deus, como família, como comunidade, temos experimentado pela nossa falta de fé.
Caros irmãos, queridas irmãs, os momentos de dificuldades, de sofrimento, o momento de sufoco, porém, são ocasiões propícias para que possamos exercitá-la. Ainda que a barca de Jesus balance ao sabor do vento contrário, nós que confiamos no poder do Espírito Santo, não poderemos nos atemorizar. Jesus Cristo tem poder para ordenar ao vento e estremecer, que estremece o mar da nossa existência. Silêncio, cala-te. Eis que tudo fica calmo quando nós confiamos em Jesus. Se confiamos em Jesus, os nossos medos se tornam fumaça e conseguimos atravessar as tempestades, certo de que Jesus não está dormindo. Ele apenas espera a manifestação da nossa fé. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, você confia que Jesus está no comando da igreja? Como você tem atravessado as tempestades de sua vida? Você tem sido exercitado na sua fé? O que lhe dá medo? Você já apelou para Jesus ou tenta vencer as tempestades sozinho? Você tem consciência de que Jesus está presente na sua vida? Então por que você tem medo? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Espírito de confiança inabalável para darmos a firmeza necessária para confessar a nossa fé no Senhor Jesus em meio às tempestades desse mundo. E que possamos assim abrir o nosso coração verdadeiramente para estarmos próximos de Jesus. Para que possamos assim permanecer em nosso coração a calmaria, a paz que vem de Jesus. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.